sua Bíblia aí, por favor, no Salmo de número 23. Nós estamos no nono elo, é isso, igreja? Nono elo? É isso? Quem está anotando? Você está anotando? É o nono elo mesmo? Nono elo da campanha Crescendo, Sendo Ovelha. Amém? E o tema de hoje, eu vou falar um pouco mais na frente para você, você vai entender. Mas primeiro vamos ler a palavra. Amém? E durante a leitura da palavra, eu já vou estar falando sobre o tema. Preste atenção para que você possa observar e entender. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, por favor, coloque a mão na palavra, na Bíblia. Vamos pedir a direção de Deus. No nome de Jesus. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, venha falar, meu Pai, no nosso coração. Venha nos ensinar, meu Deus, qual seja o teu querer, a tua vontade, meu Pai, para a vida desta pessoa. E que o Senhor, meu Deus, possa exaltá-lo, meu Deus, nesta manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Diga amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, vamos ler aqui a palavra. O pastor é o meu Senhor, e nada nos faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. O teu bordão, o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, repetindo o verso 1: o pastor é o meu Senhor, e nada o quê? Amém, igreja? Amém? Amém nada? Por que amém nada? O que está errado nessa palavra? O Senhor, o nosso pastor? Não. Eu falei, lembra e preste muita atenção que o tema do que nós iremos falar nesta manhã está dentro da leitura que nós iremos fazer. E o tema é exatamente isso. O Senhor, o pastor, o nosso quê? Esse é o tema de hoje. Diga glória a Deus. Amém? Quando eu li aqui o primeiro versículo, a missionária ficou assim com o olho, ó. Tipo, lê lá na tela. Quem está entendendo? Nós vamos falar a respeito de um tema que é de suma importância na nossa vida. Quando falamos de pastor, Senhor, nós estamos falando do nosso Senhor Jesus. Ele é o Senhor da nossa o quê? Ele é o Senhor da nossa vida. E se nós reconhecermos isso cotidianamente, nos submetendo a Ele e fazendo a Ele as suas vontades, então certamente Ele será o nosso quê? O nosso pastor.
você diga: o pastor é o meu Senhor. Ou melhor, se você dizer: o Senhor é o meu pastor, e você não ser obediente à palavra ou ao pastor, então ele não tem como ser o Senhor da sua vida. Da sua vida. Para que entendamos, quando eu faço do Senhor o meu pastor, bota lá no Salmo, o do pastor da minha vida, aquele que me ensina, o mestre, aquele que me oriente, que me mostra o caminho, a direção, quando eu faço desse pastor o meu Senhor, então as coisas acontecem. Dentro deste salmo há várias revelações. Por exemplo, está aqui, ó. Neste salmo fala de repouso, fala de tranquilidade, os pastos verdejantes, fala do conforto, fala do direcionamento, da segurança, da companhia, da correção, do alimento, da vitória e do cuidado. Tudo está dentro do Salmo 23. Todos esses benefícios eu tenho mediante a palavra de Deus. Mas para isso, eu tenho que fazer do pastor o meu quê? O meu Senhor, o pastor da minha vida, o meu mestre, aquele que me ensina. Eu tenho que ter ele como o Senhor da minha vida. O que é Senhor? Amo. Nós somos servos, ovelhas do pastor, mas do Senhor nós somos o quê? Servos. Estamos prontos a servir, a fazer a sua vontade. Senhor quer dizer também dono de tudo, o que tem o controle de todas as coisas. Então observa como você tem se colocado diante deste o quê? Senhor, que é o seu o quê? Pastor. Ou como você tem se colocado diante do pastor, que é o seu ensinador, que é o Senhor da tua vida. Se ele tem realmente sido o Senhor, é porque antes ele está sendo o seu o quê? O seu pastor. Você está tendo diante dele uma obediência. Vamos ler agora lá no capítulo de número 5 do livro de Deuteronômio. Capítulo de número 5 do livro de Deuteronômio. Então o tema de hoje é o quê? O pastor é o meu Senhor. Amém? Anota aí. O pastor é o meu Senhor. Pastor, mas isso aí é o contrário. Não. A ênfase de tudo está no Senhor. Deuteronômio, capítulo de número 5, diz assim. Posso ler? Capítulo de número 5, no verso de número 1. Vamos ler a partir daí. Diz assim, só para que venhamos entender, eu ia direto lá no 22. Mas vamos ver quanto a gente pode abreviar para ganhar uns tempos aqui.
No 22 mesmo, vamos lá. 5:22. Moisés, mediador entre Deus e o povo, texto da Bíblia. Verso 22. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou, tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, deu-mas a mim. Sucedeu que ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegaste a mim todos os cabeças da vossa tribo e vossos anciões, e disseste: eis aqui o Senhor, o nosso quê? O nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos Deus falar com o homem, e este permanecer vivo. Agora, pois, por que morreríamos por este grande fogo? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvisse a voz do Senhor, nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz do Senhor, Deus vivo, falar no meio do fogo, como nós ouvimos, e permanecido o quê? Vivo. Chegar-te e ouve tudo que disser, né? O Senhor, que disse o Senhor nosso Deus, e tudo nos dirá, tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras que me falara, o que me faláveis, não é isso? A mim, o Senhor me diz: eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, e tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal correção, que me temesse e guardasse, sem em todos os campos, todos os meus mandamentos, para que bem lhe fosse a eles, aos seus filhos, para o quê? Para sempre. Então aqui, Moisés, lá no Monte Sinai, aonde a sarça ardia em fogo, e Deus falou com Moisés e deu a ordem para ele, para que o povo viesse obedecer a sua palavra, para que o povo viesse olhar para ele, melhor dizendo, do nosso Senhor, e visse ele com temor, com respeito e com tremor. Então, Moisés fez anunciar ao povo todos os feitos, tudo quanto havia acontecido. E o povo disseram: poxa, como que pode Deus falar diretamente com o seu povo e este permanecer vivo? Porque o povo por si não era digno. Nós, no contexto geral, não somos dignos de nada que o nosso Deus possa nos prover. Mas o povo falou: olha, tudo que Deus falou, tudo que Deus anunciou, iremos o quê? Iremos fazer. E Deus atentava e o quê? Deus atentava e ouvia.
Aí Deus falou, repetindo o verso 29. Aí olha o que Deus falou: quem dera que eles tivessem tal correção. Olha só, Deus olhou e falou: quem dera que esse povo fosse isso mesmo que eles estão o quê? Isso mesmo que eles estão dizendo. Porque Deus conhece a cada um de nós. Deus sabe quem somos desde quando antes estávamos no ventre materno. Mesmo quando os nossos pais ainda estavam em dúvida quanto ao dar aos nomes, né? Ou que fosse do sexo masculino ou feminino, Deus já sabia, já nos conhecia, já sabia quem éramos e o que seríamos mediante o nosso caminhar. E Ele por si ainda, respeitando a nossa privacidade, nos deu o livre o quê? O livre-arbítrio. Então, mediante a tudo que o povo falou, Deus ouviu e disse: quem dera que eles tivessem tal correção, que me temessem e guarda-se em todo tempo os meus o quê? Os meus mandamentos. Ele disse: quem dera que esse povo me ouvisse realmente e colocasse em prática tudo que eu o quê? Que eu mando. Então, quando nós lemos lá atrás no livro de Salmo, capítulo 23, verso 1, o Senhor meu pastor, e por isso houve esse ao inverso, né? O pastor, o meu Senhor, porque quando eu ouço a voz do meu pastor, então eu estou me submetendo ao Senhor da minha vida. A obediência a Deus nos leva ao crescimento em todos os sentidos da nossa vida. Eu vou dar um claro exemplo para que você possa entender. Tem pessoas que ela se submete a Deus a ser dizimista porque ela quer prosperar. Quem quer prosperar aqui? Faz assim, deixa eu ver. Para você prosperar, você precisa ser obediente a Deus no dízimo. Porque o dízimo lhe traz promessa de bênçãos na nossa área econômica. Então a pessoa que quer prosperar, ela diz assim: eu vou ser dizimista. Quando não, ela não é dizimista, então ela pega de tempo em tempo algum mês do ano ou alguma data mais especial, ela abre uma exceção e ela pega um valor, um determinado valor, às vezes até mesmo um valor alto, e ela dá como base de oferta para Deus, para a obra de Deus. E aí ela diz assim: não, eu estou fazendo a minha o quê? Eu estou fazendo a minha parte. Mas Deus não quer com que você apenas seja para Ele reconhecedor, grato, de tempo em tempo. Deus, Ele quer que sejamos o quê? Contínuo no nosso quê? No nosso andar. Ele quer que sejamos contínuos naquilo que nós dizemos para Ele: você fiel, você verdadeiro. Deus não está aqui para nos condenar, para lhe condenar. Deus não lhe olha segundo os seus pecados, as suas iniquidades. Deus não olha para você com olhar de condenação, mas com olhar de salvação. Mas é preciso você parar e analisar e dizer: Senhor, eu reconheço que eu errei, que eu estou errando, que eu não consigo, eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo. Deus também quer ouvir de você esta sinceridade, porque uma vez assim você fazendo, você está se colocando diante dele, pedindo ajuda.
Mas não adianta nada você vir diante dele pedir ajuda se você não fizer a sua o quê? A sua parte. Quem está entendendo? Ele quer te ajudar, mas ele não vai fazer tudo sozinho por você, não. Ele não vai pegar você aqui, levantar e falar, não vai para lá, vai para cá. É preciso você reconhecer que você não deve ir para onde? Para ali. É preciso você reconhecer que você deve seguir por este caminho, que é o caminho certo. Tem aqueles que dizem assim, eu quero crescer espiritualmente, eu quero ser espiritualmente fortalecido no Senhor. Nós fizemos agora 21 dias de jejum e o quê? E oração. Talvez você diga assim, pastor, não tenho condições de fazer os 21 dias. Talvez você tenha os seus motivos. Mas eu pergunto para você, Deus, ele te conhece? Talvez o motivo de você não ter feito foi apenas pelo fato de você não querer fazer. E Deus também sabe disso. O que vai lhe fazer crescer na presença de Deus, muitas das vezes, é você se submeter ao seu Senhor, fazer do Senhor o Senhor da tua vida, colocar toda a sua força nele, porque assim o fazendo, ele vai te sustentar, ele vai te ajudar, e ele vai ser o pastor. Quando você reconhece como o Senhor, então ele se faz o pastor, o ensinador, aquele que te ensina. Você ensina o seu filho? Quem ensina aqui os seus filhos o caminho que deve andar? Educa ele, conversa com ele. Quem faz assim? Deus também. Mas tem filhos que são o quê? Desobediente. E às vezes temos que permitir eles quebrarem a cabeça para que eles depois voltem o quê? E se arrependam e diga, pai, realmente o senhor tinha razão. Lembra que nós falamos da ovelha, que muitas das vezes ela quebra a cabeça? A ovelha, quando desobediente, às vezes até mesmo o pastor tem que quebrar a patinha dela. Às vezes o pastor tem que manter ela numa determinada posição, ou até mesmo presa num aprisco, ou no curral das ovelhas, para que ela não possa o quê? Fugir. Deus, ele quer fazer com que você permaneça na presença dele, e muitas das vezes você tem sido indagado, confrontado por pessoas e com palavras, para que você permaneça firme, permaneça na presença dele, na igreja. Mas se você for desobediente, você vai sair, você vai confrontar com os problemas aí fora, e você vai quebrar muita cabeça, até o ponto de você ter um agravamento, que é o pastor permitindo você o quê? Ter problemas, passar por determinado tipo de adversidade, como o pastor quebra a patinha, pastor, aí a pessoa lembra, poxa, olha, eu não estou dando ouvido à voz do pastor, à voz do meu Senhor, olha as coisas que estão acontecendo na minha vida. Eu vou o quê? Regressar para a igreja, onde ela fica na submissão do seu Senhor, do seu pastor. Quem está entendendo? No capítulo do livro, capítulo 15 do livro de 1 Samuel, um pouquinho mais na frente, abra aí, por favor. Diz assim, 15, 22. Primeira Samuel 21, capítulo 15, 21. Posso ler?
Diz assim, ó: mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado, a destruição, para oferecer ao Senhor, seu Deus de Gigal. Amém? Veja a direção que o Senhor quer te levar. Quando nós falamos do dizimista, que a pessoa vai de tempo em tempo, ela dá uma grande oferta, e aquilo faz que haja um desencargo de consciência. Quando nós falamos do jejum, da entrega, muitas das vezes a pessoa, ela tira 2, 3 dias no ano, ela faz aquele jejum, aquela coisa, até o ponto de desmaiar. Quem está entendendo? A pessoa vai ao extremo, mas ela não é o quê? Contínua. Não que Deus queira que você seja o sacrifício vivo. Não. Porque Ele já foi o sacrifício vivo por nós. Mas Ele quer que você leve uma vida contínua e obediente, por mais que você venha errar. Serão erros involuntários, não erro voluntariamente. Quem está entendendo? Então, por isso, Ele nos trouxe até aqui, ó. Mas o povo tomou do despojo ovelhas, bois, o melhor do designado, a destruição, para oferecer ao Senhor, seu Deus. Porém, verso de número 22, o profeta disse: Samuel, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, ponto em que o quê? Obedeça a sua palavra. Eis que o obedecer é melhor do que o quê? Do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura do carneiro. Quem está entendendo? Então não seja de tempo em tempo, ou como uma sonda do mar. Ora a pessoa está sendo fiel, ora está sendo obediente, daqui a pouco a onda volta. Faz tudo o contrário de novo. Por isso que nós, mediante a palavra de Deus, ensinamos a vocês a crescer sendo obediente, sendo ovelha. Sempre atenta ao seu quê? O seu pastor. A ovelha, ela está atenta à voz do seu quê? Fala, igreja. A ovelha está obediente à voz do seu quê? Do seu pastor. O pastor falou, a ovelha está de pronto ao quê? A ouvir e a seguir os seus conselhos, os seus caminhos. Por isso que nós colocamos o tema hoje: o pastor é o meu quê? É o meu Senhor. É aquele que me ensina, é aquele que vai me mostrar o caminho, é aquele que vai me mostrar a direção a seguir. Eu não estou dizendo pastor homem. O pastor homem, sim, ele é capacitado por Deus para te ajudar. Mas o pastor, o nosso Senhor Jesus, está de pronto a te socorrer. Diga glória a Deus e glorifica Ele bem forte, igreja. Glória a Deus. Esse é o mais forte que você pode. Glorifica a Deus bem forte, igreja. É para Jesus, igreja, não é para o pastor. É para o pastor da nossa o quê? Que é o nosso o quê? O nosso Senhor. No capítulo 14 do Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, no capítulo 14, abra aí por favor. Diz assim, ó. Isso, João, capítulo 14, no verso de número 15, diz assim, posso ler? Diz assim, ó: João, (14), acharam? Verso 15: se me amas, ou se me amais, não é isso? Se me amais, guardareis o meu quê?
Guardareis o meu quê? O que é mandamento? Palavra, direcionamento. O Senhor, nosso Deus. O pastor, que é o nosso Senhor. Então ele tem o ensinamento, ele tem a direção certa. É como nós falamos lá no livro de Salmo: o repouso, a tranquilidade, o conforto, o direcionamento, a segurança, a companhia, a correção, o alimento, a vitória, os cuidados. Tudo isso tem o nosso pastor. Quando nós fazemos dele o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida, quando obedecemos a sua voz, obedecemos a sua palavra, os seus mandamentos. Lá no livro de Lucas, vamos lá no livro de Lucas, no capítulo de número 6, olha o que o nosso Senhor Jesus falou. Lucas, capítulo de número 6, no verso de número 46, diz assim, os dois fundamentos do texto. Por que me chamas Senhor? Por que me chamas Senhor e não faz o que eu mando? Quando nós obedecemos, nós estamos dizendo, com os nossos atos, com a nossa conduta e com o nosso caráter, que obedecemos ao nosso quê? Ao nosso Senhor. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Glorifica mais uma vez o nome de Jesus. Amém? Isso, glorifica aí mais uma vez. A obediência ela nos traz a exortação. Às vezes a pessoa fica preocupada em obedecer ao ponto de ser fiel com a sua vida, achando que ela vai merecer quando fiel no dízimo, quando fiel numa oferta, e fiel na sua vida, no seu relacionamento, no casamento. Porque ela acha que vai perecer. Não adianta ser fiel, porque da outra parte não tem resposta. Ou pode ser que eu seja fiel e venha me fazer falta de algo. Deus, o nosso Senhor, a palavra diz que Ele é o Deus Jeová Jireh. Ele não permite que venhamos ter nenhuma falta. Ele cumpre com a sua palavra quando Ele faz prover na nossa vida. Amém, igreja? Todas as provisões, tudo que precisamos, tudo vem do Senhor. Eu estava lendo esses dias, vendo um testemunho de um senhor de 80 e poucos anos, que ele estava entubado, e ele ficou entubado por 2, 3 dias na Europa. E ele, ao voltar, porque ele contraiu o coronavírus, ao voltar, ao tirar os tubos dele, do bom e do sino, ele respirou e ele começou a chorar. O médico disse para ele: olha, o senhor tem que pagar 1.000 euros pelos 2 dias que o senhor usou o respirador. Aí ele chorou mais o quê? Mais ainda. De princípio ele estava chorando porque o Senhor havia dado a oportunidade a ele de viver um pouco mais. Como o caso de Ezequiel, que Isaías foi ter com ele e disse: prepara a tua casa porque morrerás e não viverás. Mas Ezequiel era obediente a Deus e disse: Senhor, tenho observado a minha vida, os meus caminhos, tenho observado tudo como tem sido. E o Senhor voltou atrás da palavra dele e acrescentou mais 15
anos de vida, Ezequiel. Então aquele homem chorava e dizia: muito obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor me concedeu a viver um pouco mais. E quando o médico falou: eu tenho que pagar os 1.000 euros para que o Senhor, por esses 2 dias, para que o Senhor receba a alta, ele chorou ainda mais, porque ele lembrou consigo assim: poxa, há 80 e poucos anos eu tenho vivido e respirado um ar gratuitamente. Isso não tem sido cobrado nenhum valor, nenhum determinado valor econômico. E eu por 2 dias estive respirando mecanicamente e tenho que pagar aos homens 1.000 euros. Então Deus é que faz prover na sua vida. Olha o ar que você respira, as condições que hoje você está tendo e terá ainda muito mais, porque o Senhor é que faz prover em você. Jeová Jireh. Diga glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Glorifica Ele, igreja. Glorifica bem forte o nome dele. Não tenha medo de ser fiel a Deus. Não tenha medo de ser fiel com a sua vida, um fiel dizimista, um fiel ofertante, porque Ele vai fazer prover na tua vida, meu irmão. Quantas vezes Ele nos chamou a atenção e nos falou para que víssemos e observássemos as aves do céu, não ajunta, não trabalha, mas olha, tem abundância. Falou dos lírios do campo, olha só. Nem Salomão, na sua no maior êxito da sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ele diz: quanto mais vós, pecadores de pequena fé. Nós somos a principal criatura de Deus, meu irmão. Você é principal. As aves, as criaturas não são principais, você é principal. E Ele quer te exaltar. Deus, Ele quer te exaltar. Mas a única coisa que Ele te pede hoje é que você obedeça a Ele. Talvez essas palavras sejam duras para alguns, mas não se sinta ofendido e não se sinta confrontado, porque essa palavra é para te levantar, é para mudar a história da tua vida. Tem pessoas que ao ouvir uma palavra desta proporção, ela diz: eu vou sair daquela igreja, porque há muita cobrança, é muito isso, muito aquilo. Cuidado, meu irmão, porque quando você toma essa atitude, você está fugindo da responsabilidade. Hoje nós estamos vivendo um evangelho que as pessoas conhecem a Bíblia. Nós temos várias igrejas, até mesmo dão curso de teologias. O curso de teologia para isso, para aquilo e etc e tal. A pessoa busca as bases da teologia, mas não se importa em viver em obediência ao Senhor. Do que adianta você conhecer a palavra e não praticar? A Bíblia diz que sim, devemos crescer na graça e no conhecimento. O que Deus vai chegar no teu coração nesta manhã é para você crescer e desenvolver espiritualmente, financeiramente, em meio à família, em meio ao casamento, em tudo. E se te faltar algo, busque em Deus. Livro de Gálatas, para encerrarmos capítulo 5, abra aí por favor. Se lhe faltar a graça necessária, então busque em Deus, porque Ele vai fazer chegar até a sua vida. Esta graça chama-se Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22, por favor. Diz assim, eu posso ler? Vamos ler junto ali? Isso. Mas o fruto do Espírito, o fruto do quê? Espírito.
graça de Deus, então nós crescemos no Espírito. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e o quê? Fidelidade. Se eu busco a Deus e quero ter um compromisso com Ele, então eu tenho que ter a disponibilidade de assumir os frutos do Espírito Santo na minha vida, abrindo o meu quê? Abrindo o meu coração. Verso de número 23 diz mais assim, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há o quê? Lá atrás Deus deu a lei, os 10 mandamentos. O povo falou que obedeceria, mas Deus falou, quem dera eles me obedecessem. Amém? Agora, contra essas coisas, o próprio Espírito Santo vai fazer com que os frutos venham fluir, desde o momento em que eu me submeter, obedecendo o meu Senhor. Diga glória a Deus, glorifica mais uma vez o nome dEle. E quando assim você fizer, isso vai ser natural na sua vida. Amém? Fica de pé, por favor. Eu vou parar por aqui. Este pastor que diz no Salmo 23, obrigado, Júlio. Esse pastor é o nosso quê? Senhor. Mas a partir de hoje, lembre, para que ele possa ser o seu pastor, é preciso primeiro ele ser o seu Senhor. É preciso primeiro você reconhecer que você é servo, está aqui para obedecer. Quando o servo obedece o seu Senhor, então ele é honrado pelo seu Senhor. Assim somos nós como ovelha. Estamos obedientes ao nosso pastor, porque reconhecemos ele quando reconhecemos o nosso pastor como o Senhor da nossa vida. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, por favor. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, buscamos ao Senhor neste momento o teu favor, meu Pai, pela vida deste servo, pela vida, meu Pai, desta mulher, deste homem de Deus, que diante do Senhor tem se colocado, meu Pai, e a fim de que eles venham, meu Deus, obter os frutos do seu Espírito, o fruto, meu Pai, que vem do Senhor, e isso, meu Deus, seja espontâneo, meu Pai, na vida deles, porque assim, meu Deus, como eles se submetem, o Senhor faz crescer na vida deles, meu Pai, a tua graça e o seu poder. Meu Deus, nós buscamos a Ti, a unção do Teu Espírito, para que possamos, meu Pai, seguir pela Tua direção, seguir, meu Pai, segundo os Teus conselhos, a Tua vontade. Igreja, se você tem alguma dificuldade, então fale com Ele aí agora. Diga, me ajuda, meu Pai, em meio às minhas fraquezas, em meio, meu Pai, às minhas aflições, porque às vezes, meu Pai, em meio a essa luta, meu Deus, da carne contra o Espírito, da minha vontade contra a vontade do meu Senhor, às vezes eu deixo a desejar. Fala com Ele, igreja, mas que o Senhor me ajude, eu quero crescer. Diga, obediente ao Senhor, a Tua palavra, meu Deus, apenas ser fiel a Ti, obediente a Ti, em tudo que eu venha fazer. Diga, me perdoa, meu Pai, e que a partir de hoje eu tenha força
para alavancar, meu Pai, dias melhores, porque lutas virão, adversidades virão, confrontos virão, meu Deus, seduções virão, mas cabe a mim, meu Deus, me manter obediente diante do Senhor. Diga: eu entrego a minha vida nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga: glória a Deus, bem forte para Jesus. Amém? Bom, senta aí, eu já vou encerrar a reunião. Eu estava vendo aqui no capítulo 10 do livro de João, do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, no verso 27 diz assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, ela me segue. Eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatarás da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. O pastor é o nosso Senhor e nós obedecemos a Ele. Amém? Ele te conhece e Ele faz com que você conheça Ele, através do selamento do Espírito Santo, através do batismo com o Espírito Santo. E daí você dá ouvido, faz a vontade. Amém? Bom, eu vou pedir agora a sua oferta e vou encerrar a reunião. Posso pedir a sua oferta, igreja? Amém. Quando você vier aqui na frente, o que você vai fazer? Você já vai tomar a iniciativa desse aconselhamento da palavra. Então você já vai mostrar que você quer ser fiel a Ele, que você quer ter a tua vida econômica, financeira abençoada. Quando você vier aqui na frente, a missionária vai apresentar para você o envelope do dízimo. Este envelope você vai espontaneamente pegar, pedir a ela: eu quero. E a partir do próximo mês, tudo que vier nas suas mãos, tudo que vier nas suas mãos, você vai separar o dízimo do Senhor, da obra de Deus, e você vai devolver. Amém? O que sobrar, pode ter certeza que vai ser bênção para você. Amém? Não tenha medo, faça confiante e obediente ao seu Senhor. Amém? Bom, eu vou encerrar com o pessoal que está em casa. Já levanta aí a sua oferta. Bom, você que está em casa aí, logo mais às 19 horas, estaremos aqui no culto presencial. Se você quiser e tiver na oportunidade, na proximidade, esteja conosco. Rua José Ferreira de Souza, 121, aqui no centro, em Pirapitinga, Minas Gerais. Tá bom? Deus abençoe, forte abraço, fique com Deus. Bom, levante aí a sua oferta.